Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Aqui estamos nós, né? É um prazer para mim muito grande estar aqui com vocês, trazendo o devocional, né? O nosso devocional noturno. Precisamos fazer sempre o devocional, meditar na palavra, né? Ler, refletir quanto à palavra de Deus todos os dias antes de irmos, dormir, não é mesmo? Antes de a gente dormir. E eu tô lendo, eu abri aqui no livro de Abacuque. E aí hoje eu não tive muito tempo para ler o capítulo todo, eu peguei para ler agora, muito rapidamente. E aqui no livro de Abacuque, vem falando que Abacuque faz uma oração, né? Ele faz uma oração a Deus sobre o povo lá da onde ele se encontrava, né? Então, ele vai falando com Deus sobre todas as coisas que vinham acontecendo, né? Ele vem pedindo a Deus, para Deus avivar a obra dele pelo período de anos que estavam acontecendo coisas, né? Então ele vem pedindo a Deus para avivar a obra, para que a obra dele fosse conhecida através daquelas pessoas lá, né? E aí ele pergunta por que Deus está irado, porque Deus estava irado. Então ele faz uma pergunta para Deus, por que está irado? Acaso é com os rios os que o Senhor está irado? Ele pergunta se é com os rios, né? Porque é por causa da natureza, as coisas que vinham acontecendo, né? Então, Abacuque aqui, ele desejava que Deus desse livramento àquele povo lá do lugar lá onde eles estavam, deixa eu ver aqui o nome, do lugar lá de Sigionote, né? De Sigionote. Então, ele desejava que as pessoas fossem livres, né? Que tivessem livramentos, mesmo que as pessoas não florescessem. Por isso que tem aquela canção, né? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz a oração pedindo, vai lembrando a Deus pelos anos, né, de tanto sofrimento, de tantas coisas que vinham passando, que aquele povo vinha vivendo, e ele queria o livramento daquele povo, ainda que aquele povo não florescesse, ainda que aquele povo não tivesse, não produzisse, né? Então ele pergunta se é acaso ele está virado com os rios, né? Aí vem falando, ouvindo, né, que ele vem falando que todos tiveram medo, inclusive ele, que os lábios dele tremeu, né? Ele teve medo e quando ele ouviu a palavra de Deus, né? Ele temeu, não é medo não, ele temeu, né? Ele temeu a palavra de Deus e ele então pediu que houvesse avivamento. Aí ele vem falando, né, que ele fala que ouvindo ele a voz, tremeram os meus lábios, ele diz, ele começa a falar que os ossos dele estavam apodrecidos, né, estavam em podridão, e ele dentro dele, né? E ele quis dizer que estava angustiado, né? Ele estava com muita angústia, ele precisava descansar, sair daquele sofrimento que ele estava passando. Então, a Abacuque aqui, eu marquei aqui na Bíblia o versículo de número 2, que diz, Senhor, quando ele fala, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Ele teve respeito, né? Ele tremeu, né? Ele teve respeito diante da palavra. Então, realiza de novo
em nossa época, ele pede, né? Quando ele fala pelos anos, né? Quando ele diz, o Senhor, ó Senhor, a tua obra em meio dos anos. Ele está dizendo, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, fazendo conhecidas em nosso meio, em nosso tempo, né? Mas em tua ira, lembra-te de ter misericórdia, e lembra-te da misericórdia. Então ele pede a Deus que tenha misericórdia daquele povo e de tudo que estava havendo naquela época. Então Abacuque, ele pede por avivamento e misericórdia de Deus, mesmo estando ele se sentindo triste, né, impotente, mesmo ele estando se sentindo fraco diante das coisas que estavam acontecendo, ele estava, das coisas que ele estava vivendo, né, ele se agarrou a Deus. É assim que nós devemos fazer. Diante de qualquer circunstância, nós devemos nos agarrar a Deus. Então é por isso que ele é por isso que ele ficou firme, né, diante das coisas. Então ele começou orando diante de tudo que estava acontecendo. Ele se manteve firme. Nós, nos nossos tempos, diante de muitas circunstâncias, das coisas que acontecem com a gente, nós também devemos nos manter firmes e nos agarrar a Deus, porque Deus, ele sempre arruma uma solução para a gente, ele sempre traz uma ajuda, né, para que a gente venha avançar, seja no que for que a gente esteja passando. Então nós devemos pensar como Abacuque, né? Abacuque, ele botou na mente dele, né? Trabalhou com a razão e ele pensou, e então ele deu legalidade às coisas que ele boa que ele botou na mente, que seria de exultar, né? No caso que ele, quando fala aqui, ó, que ele fala que todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ele exaltaria o Senhor, ele fica com tudo que, mesmo com tudo acontecendo, ele estaria feliz, né? Ainda assim ele diz, eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, porque ele tinha certeza que Deus era o Deus da salvação dele. Está escrito, né? Está escrito aqui. Vocês viram que eu acabei de ler. Então, nós podemos dizer as mesmas palavras. Eu penso, né, que a gente poderia dizer as mesmas palavras que Abacuque disse, quando ele disse assim, sentirei grande alegria, quando ele fala aqui, né? Ele fala assim, ó, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está dizendo, eu sentirei toda a alegria, sentirei toda a felicidade, né? Exultarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo, com toda a felicidade, eu quero triunfar, né? De tanta alegria. Eu quero demonstrar a minha alegria para todos. Então ele queria demonstrar a alegria dele mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às circunstâncias. Por isso ele pergunta, acaso está com ira, está com raiva dos rios, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide? Porque ele achou que Deus está virado, né? E aí ele pede a Deus para ter misericórdia deles, né? Ter misericórdia de todos lá. Porque ele diz aqui, ó, assim, ó, acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira, ou contra o mar com o teu furor, né? Visto que andas montado sobre os teus cavalos e nos teus carros de salvação? Ele fala sobre isso. Então ele está falando dos montes, né? Que todos, ainda que ouviram a voz, né? Que entende, que conhece a voz, tremem
a ouvir a voz do Senhor. Tem respeito, né? Até a terra tem respeito à voz do Senhor, né? Os seres inanimados, vamos dizer assim, né? Tem respeito à voz do Senhor, porque Ele é o Criador de tudo, né? Então, quando Ele fala sobre isso aqui, Ele está falando que todos precisam alcançar a salvação, os seres humanos, no caso. Todos os seres precisam alcançar a salvação. Por isso, Ele fala que todos deveriam deveriam se agradar, mesmo em dificuldade, se agradar pelas obras do Senhor, porque o Senhor faz, né, obras, né, fez muitas obras, e Ele continua fazendo nas nossas vidas. Mesmo em meio às circunstâncias, pode ser a dificuldade que for, nós deveremos nos manter alegre, como diz aqui, né, como diz Abacuque. Nós deveremos falar a mesma coisa para Deus. Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, que nós temos a certeza que é Ele, que é o nosso Deus, né? Ele que traz a salvação. E diz: o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele estava então declarando a Deus que estava muito feliz na sua alegria intensa, né? Ele estava muito feliz porque sabia do futuro que Deus daria, né? O futuro seria muito bom, independente das dificuldades que estava passando. Ele tinha certeza que no futuro Deus daria a ele muito mais alegria, ele ia pular de alegria, né? Porque devido às maravilhas que Deus ia fazer, né, na vida dele, né? Tanto que eu anotei isso aqui no meu caderno, que eu achei bem interessante falar sobre isso, eu anotei aqui. Então, gente, o nosso devocional de hoje, dessa noite, é que você reflita nesse versículo, o versículo de número 2 do livro de Abacuque, tá certo? Onde ele fala: Senhor, ouvi falar da tua fama, ouvi falar de tudo, tremo diante dos teus atos, Senhor. Ou seja, eu tenho respeito pelo Senhor. Mas, por favor, realiza de novo, né? Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras e faz-as ser conhecidas no tempo oportuno, né? Na tua ira, né? Em tua ira, no tempo oportuno, mas na tua ira, lembra-te de ter misericórdia, porque somos seres humanos e queremos ter a salvação do Senhor, né? Então, ele aqui estava pedindo, falando que queria a salvação para todos. Todos queriam alcançar a salvação. Então, ele foca nessa necessidade, né, que ele teve aqui de pedir a Deus para ter misericórdia e porque todos queriam alcançar a salvação, e nós também queremos, né, alcançar a nossa salvação. Por isso nós devemos fazer como Abacuque. Assim como ele orou a Deus pedindo, né, falando, ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva a sua obra no meio de nós, nessa época em que vivemos, né? Nós podemos falar isso para Deus: Senhor, nós tememos, nós ouvimos a sua palavra, nós recebemos a tua palavra e nós desejamos muito, Senhor, que o Senhor aviva a sua obra, faça com que a sua obra seja mais conhecida ainda, né? Aviva a sua obra sobre nós, né? Podemos falar isso para Deus, porque Ele ouve e Ele faz o melhor para nós, né? Então, quando nós nos agarramos com Deus, Ele ouve o que nós temos a falar com Ele. Ele sabe que nós o tememos, que nós o respeitamos, que nós o amamos. E mesmo em meio às circunstâncias, não podemos ficar reclamando, murmurando,
mas sim nos alegrar, né? Como ele mesmo diz assim, alegrarei no Senhor. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Estou lendo aqui na Bíblia. Todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nós devemos nos alegrar em Deus, né? Ficar com alegria intensa, triunfar em alegria, porque o Senhor faz sempre o melhor para cada um de nós. Então, faça isso, reflita nesse versículo e durma em paz, tá bom? Que o Senhor Jesus te guarde, te proteja, que te livre de todo mal, que nós possamos ter uma noite muito abençoada pela graça do Senhor Jesus e quando amanhecer o dia, amanhecermos felizes e alegres, exultando o nome do Senhor, cantando louvores para Ele, cuidando das nossas obrigações, né? Nossos deveres e nossas obrigações, mas sempre estando com um pensamento elevado no Deus Altíssimo, tá certo? Boa noite para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Amanhã eu volto com outro devocional. Eu estava com vontade de fazer uma breve palavra para vocês, falar sobre a oração do Pai Nosso e também sobre a oração do Credo. Vocês têm conhecimento do que é a oração do Credo? Depois eu vou falar sobre isso para vocês, tá? É uma oração poderosa também, como é a oração poderosa do Pai Nosso. E nós devemos nos dedicar a conhecer mais, né? Sobre por que o Senhor Jesus fala dessa oração, a oração mais importante, né? Do Pai Nosso, a oração do Credo e a oração do Salmo 91. Todas as orações são importantes, mas a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, né, para que nós orássemos, é a oração do Pai Nosso, tá certo? Pelo menos é isso que eu tenho lido, que eu tenho aprendido, tá bom? Amanhã, então, estarei com vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz, ficam em segurança, tenham um sono muito abençoado pela graça do Senhor Jesus, tá certo? Tchau, até amanhã.